Vou ler aqui uma passagem que se encontra em Lucas 18, que vai falar a respeito da parábola do juízo mau, o juiz mau. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois pensou e disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde-os para com ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Li aqui o capítulo 18 do livro de Lucas, do versículo 1 até o versículo 8, que vai falar a respeito da parábola do juiz mau. Jesus ele vai falar esta parábola reforçando a importância de perseverar na oração. E ele cita o exemplo de uma mulher viúva que tinha uma causa na justiça. O juiz ele não se importava em julgar a causa daquela mulher, mas Jesus diz que de dia em dia ela sempre ia até ele, ela sempre ia todos os dias pedir a ele que julgasse a sua causa, né? E ele se sentindo incomodado, importunado por aquela mulher estar sempre ali pedindo a mesma coisa para que ela o deixe em paz, ele pega e julga a causa dela. E Jesus ele diz que nós devemos ser semelhante a esta mulher, pois assim como ela foi persistente e ela não deixou de ter como um juiz para pedir em favor da sua causa até que a sua causa fosse julgada, então Jesus ele disse que assim devemos ser nós quando orarmos, quando pedirmos algo ao Senhor. Nós não devemos deixar de pedir, embora o Senhor não nos dê na primeira, na segunda, na terceira vez, né? Porque há pessoas que há um mês, há um ano oram em prol de algo e por Deus ele não dá, eles acabam desistindo facilmente. Mas o que é um ano, o que é um mês comparado a 10, a 20 anos de espera? Porque tem pessoas que elas esperam no Senhor há 10 a 20 anos. Há 10 a 20 anos que elas pedem a mesma coisa e não receberam. E nem por isso deixaram de pedir. Continuam pedindo e continuam aguardando e esperando no Senhor. Então, o que ele vai dizer é que nós devemos persistir, né? Porque ele também vai dizer, ora, se um juiz mau, que não temia nem mesmo a Deus, nem mesmo aos homens, pela súplica, pela persistência de uma viúva, ele foi capaz de julgar a sua causa, porventura Deus não julgará a causa dos seus filhos que clamam a ele de dia e de noite? Ou seja, porventura esse juiz mau mais justo do que o próprio Deus, capaz de atender a causa de uma viúva, de julgar a causa de uma viúva, mas o Senhor não julgar a causa do seu povo, não atentar para o seu povo, não ajudar o seu povo, não atender ao clamor do seu povo? Ele vai dizer, não, se vocês persistir, se vocês continuar, se vocês permanecer, receberão do Senhor aquilo que pede. Isso é tanto verdade que a gente vai ver qual é o resultado da persistência do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Ele clama várias vezes por Jesus. Ele não desiste. Até que Jesus se sente comovido pelo clamor dele, ele para, ele ordena
os apóstolos que vá até onde ele está, traga ele na sua presença. Eles vão, pegam ele, traz ele na sua presença e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque ele clamou várias vezes ao Senhor. Então o Senhor disse: o que queres que eu te faça? Clamou a mim várias vezes. Foi persistente, até mesmo quando mandaram tu se calar, tu permaneceu a clamar. Aí Jesus, ele pergunta a ele, né? O que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver, porque ele era cego. E o Senhor disse: pois então veja. E ele sai dali dos pés do Senhor com o seu milagre, como prova de que aquele que clama ao Senhor sem cessar não é envergonhado. Sai dos pés do Senhor com o seu milagre, porque o cego Bartimeu, ele saiu dos pés de Jesus com o seu milagre. Aquilo que ele pediu, clamando várias vezes, o Senhor, ele lhe deu. Então, é essa a importância da persistência, de não desistir de orar, porque no tempo oportuno, no tempo determinado pelo Senhor, ele nos dará aquilo que nós pedimos, se não desistirmos, se formos persistentes, como a viúva aqui da parábola de Lucas 18, e como o cego Bartimeu, que clamou, que foi persistente, e ambos tiveram sua causa julgada, ambos saíram com aquilo que foram buscar, com a sua vitória e com o seu milagre. E assim serão aqueles que fizer da mesma forma que eles fizeram.